dessa vez tivemos mais o nosso casal favorito da série, mas em contrapartida não tivemos o final esperado. Olá, amigos! A segunda temporada de Manual de Assassinato para Boas Garotas acaba de chegar na Netflix e, é claro, vamos comentar tudo o que aconteceu nessa temporada. E com certeza o ponto alto foi poder ver a Pip e o Ravi mais juntos aqui nessa temporada. É claro, né? Pra quem torce pra esse casal. Eu gostava muito dos dois lá na primeira temporada, então é claro que eu gostei de poder ver os dois juntinhos aqui nessa segunda temporada, dessa vez como casal, já que lá na primeira os dois estavam se conhecendo e ainda ficavam naquela coisa, né? Eles sabiam que se gostavam, mas não tinham coragem de falar, e aqui eles são um casal e o Ravi está o tempo todo ali do lado dela, dando todo o apoio que ela precisa. Em contrapartida, a amizade dela com a Cara está muito abalada, né? Na verdade, a Cara em si está muito abalada. A gente vê ela em diversos momentos muito triste, muito abatida, até começa ali a usar substâncias ilícitas. Ela não está nada bem e não é pra menos, afinal de contas o pai dela foi preso por um crime grave, ele matou aí o Sal. Além disso, a Pip foi sim meio que responsável por tudo, então tem ali um momento em que a Cara culpa a Pip por tudo isso, mas no final as duas fazem as pazes, e ali no fim ela passa um pano pra situação, fala que não foi culpa da Pip, que ela entende que foi culpa do pai dela, então pelo menos no final a gente consegue ver um pouquinho mais dessa amizade, as duas mais unidas, já que elas ficaram bem distantes. Em contrapartida, o Connor ganha mais relevância aqui nessa segunda temporada, enquanto que lá na primeira temporada, basicamente a Cara que teve um destaque maior entre os amigos da Pip, aqui nessa segunda temporada o Connor tem uma participação bem relevante, já que o irmão dele desaparece e ele fica ali ao lado da Pip investigando todo esse caso. A série segue a mesma fórmula ali da primeira temporada, a Pip fica em uma investigação durante toda essa temporada, dessa vez ela fica procurando pelo Jamie, e é aquela mesma fórmula, a cada episódio ela descobre uma nova pista que leva a outra, a gente descobre que a pista está errada e só no final das contas que a gente realmente descobre tudo que aconteceu, só no último episódio, e mais uma vez isso acontece aqui. Só que o diferencial nessa segunda temporada é que ela ainda está lidando com os desdobramentos da primeira temporada, especialmente em relação ao Max. E assim, gente, eu tenho que abrir um parêntese aqui, que a Pip, ela é uma pessoa de coração bom e é uma pessoa que perdoa os outros muito fácil e ela é extremamente compreensiva. Afinal de contas, lá na primeira temporada, quando ela descobre que a Becca deu um fim ali na irmã dela, né, se livrou do corpo após ter achado que foi a responsável pela morte da Andy, a Pip foi extremamente compreensiva, falando que a culpa não era dela, que a Andy já estava ferida por causa do Elliot. Ela foi extremamente compreensiva. E aqui nessa segunda temporada ela chega a perdoar a Becca, que literalmente tentou matá-la, né? Ela só não fez isso porque foi impedida, mas a Pip foi super compreensiva e perdoou ela. E ela faz o mesmo com o Stanley, mesmo ela descobrindo ali do passado dele, como ele era usado como criança para poder atrair outras crianças para que o pai matasse, ela é super compreensiva. Sim, ele era apenas uma criança, mas com certeza tem uma série de pessoas que continuariam culpando ele a vida toda por causa disso, assim como aconteceu com o Charlie, mas não a Pip, porque ela é uma pessoa que perdoa, ela é uma pessoa que entende o lado do outro, e a única pessoa que ela realmente odeia é o Max. E o principal desdobramento que ela lida aqui nessa segunda temporada é isso, porque ela quer que o Max seja responsabilizado pelos abusos que ele cometeu. Agora vem à tona que além da Becca, ele também abusou da Nath e nada acontece com ele, porque ele é uma pessoa com dinheiro, com poder, a família dele é muito influente ali na cidade. A gente vê aqui a mãe dele até se voltando contra ele, extremamente decepcionada ao descobrir a pessoa que ele é, as mentiras e tudo que ele tem feito, mas até a própria mãe do Max tem medo dele, e a Pip sempre está ali batendo de frente com ele, mas no fim dessa temporada as coisas ainda não aconteceram como ela queria, o Max ainda não foi responsabilizado por nada. Também tivemos o retorno do Dunk nessa temporada, enquanto que na primeira temporada ela desconfiou dele a maior parte do tempo, aqui ele acaba sendo quase que um aliado. É claro que chega ali um momento em que ela tem dúvidas sobre ele, mas ele acaba ajudando ela em diversos momentos. A gente vê um outro lado aqui, inclusive ele também fica muito revoltado com o Max, afinal de contas a Nath é a irmã dele. E não se esquece, gente, de se inscrever aí no canal e deixar o seu joinha se você curte vídeos como esse, se você gosta dessa série, porque eu sempre trago a cobertura completa. E afinal de contas, o que aconteceu aí nessa segunda temporada, porque algumas pessoas não conseguiram entender o que o Jamie tinha a ver com tudo isso. Tudo começa lá no passado com o Scott Brunswick, que era um assassino de criança, e ele usava o filho dele, Jack, para poder atrair essas crianças até que ele é preso. O Jack sofre as consequências, mas depois ele tem uma nova identidade aí dada pelo governo para que ele possa recomeçar a vida dele. Só que muitas pessoas sempre culparam ele porque ele era usado para poder atrair essas crianças, mesmo ele ainda sendo apenas uma criança. E uma dessas identidades dele é a de Stanley, que vive exatamente ali na cidade. Do outro lado, nós temos o Charlie. A irmã dele foi a última vítima assassinada pelo Scott e ele sempre quis se vingar do Jack por ter atraído a irmã dele, por ter escolhido ela como
como vítima. Então ele cria um perfil falso como Layla e sempre tenta conseguir informações sobre homens de 29 anos, tentar aí encontrar esse perfil. Entre esses homens, ele começa a conversar com o Jamie, que mente que tem 29 anos, e depois ele começa a ameaçá-lo, ameaçando a Nath. O Jamie sempre foi apaixonado pela Nath, e quando ela começa a ser ameaçada, ele começa a fazer tudo que a Layla quer, que na verdade é o Charlie. No fim das contas, o Charlie manda ele atacar o Stanley, mas quando o Jamie faz isso, o Stanley consegue se defender e prende o Jamie. É por isso que ele desaparece por tanto tempo. No fim ali da série, a Pippi descobre que o Stanley na verdade é o Jack, essa é a nova identidade dele. Mas já é tarde demais, porque através da descoberta dela, o Charlie tem a confirmação da identidade dele e assim o Charlie consegue matar o Stanley. A Pippi está presente e tudo isso é muito traumatizante para ela, e o Charlie consegue fugir com a parceira dele. Então a Pippi fica aterrorizada com tudo isso. Então temos aí o Charlie fugitivo depois de ter matado o Stanley, o trauma da Pippi pela morte do Stanley e ela lidando com as consequências da Cara e de todas as pessoas que ela acabou afetando através da investigação dela, além do Max, que ainda continua impune e ela continua recebendo ameaças. Foi basicamente isso que aconteceu aqui nessa segunda temporada. Assim como na primeira temporada, eu gostei dessa, mas eu preferia um final um pouco mais fechadinho, assim como foi na primeira temporada. Na primeira temporada a gente teve aquela ponta solta do Max, afinal de contas ainda faltava ele responder, assim como aqui na segunda temporada, só que aqui ficaram mais pontas soltas do que resolvidas aqui, diferente da primeira temporada, onde o caso ficou todo fechadinho e só faltou ali o Max ser responsabilizado pelo que ele tinha feito. Aqui nós temos várias pontas em abertos deixadas para uma terceira temporada. Já me contem aí nos comentários o que vocês acharam dessa temporada, se gostaram ou não gostaram, o que vocês esperavam de diferente e qual o personagem preferido de vocês nessa série. Eu acho que já fica muito claro pra gente que a Pippi está se quebrando, ela já está muito traumatizada, está tendo crises de pânico, então tudo isso tem mexido muito com a cabeça dela. O que vocês acham que vai acontecer na terceira temporada? Então é isso, galera, tchauzinho!